Deus manifesta a sua glória através do improvável. Amém? Amém. O Senhor manifesta a sua glória por meio dos improváveis, daqueles que são improváveis. E essa mensagem falou muito comigo. Eu estava meditando hoje nesse capítulo da Bíblia. E da mesma maneira que eu fui abençoado, eu creio que você também será. Abre lá no livro de João, capítulo 9. Eu pelo menos nunca ouvi uma ministração a respeito desse capítulo, a respeito dessa pessoa, desse personagem que aparece no capítulo 9 de João. Quando encontraram João capítulo 9, diga amém. Amados, aqui no livro de João capítulo 9, nos é contado a história de um homem que era cego de nascença. Certo? Quem já leu essa história e conhece essa história? Amém. Mas sabe, algo que chama muita atenção nesse capítulo é que aparece algumas pessoas que fazem parte do nosso cotidiano e que aparecem aqui nessa história. Bom, um milagre aconteceu na vida desse homem. O Senhor fez uma obra poderosa, maravilhosa na vida desse homem. E após isso, acontece que, nesse mesmo capítulo, a Bíblia fala que os vizinhos dessa pessoa, eles apareceram. De repente, os vizinhos começaram a enxergar esse homem, os vizinhos dele. E também os líderes religiosos aparecem aqui na história por causa desse homem. E também os pais dele também aparecem na história por causa daquilo que o Senhor fez na vida dele. Então, o que aparece aqui? A vizinhança, os pais e os líderes religiosos. Amém? Bom, então eu quero convidar você a abrir, deixa eu estar com a sua Bíblia aberta, vou abrir a minha aqui também, vamos ler juntos. Versículo 1 em diante. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-os aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavando-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: Um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: Como chegara a ver? Ao que lhe respondeu: Aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: Esse homem não é de Deus. Porque não
guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. E isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram aos seus pais: ele que idade tem? Interrogaram. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dai glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: ser pecador não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: já vos disse e não atendestes. Por que queres ouvir outra vez? Porventura queres vós também tornar seus discípulos? Então os injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos onde é. Respondeu-lhes o homem: nisso é de estranhar que vós não sabeis onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-os, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornam cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora dizem: nós vemos, subsiste o vosso pecado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesse capítulo é a respeito da pergunta dos discípulos: Senhor, quem pecou? É muito comum nós ouvirmos esse tipo de pergunta, porque não é uma pergunta simples, mas na verdade é uma pergunta que já está trazendo o quê? Uma condenação. Entende? Já está condenando aquela pessoa. E por que eles fizeram essa pergunta? Por causa da situação que aquele homem vivia. Ele era cego, e por ser cego, ele mendigava. Ele ficava pedindo esmolas. Certo? Então os discípulos, a Bíblia fala que o Senhor caminhando viu. E os discípulos também viram. Quando os discípulos viram aquele homem, eles então fazem as perguntas. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? É impressionante o nível da pergunta. Olha só, raciocina comigo. Quem pecou? Ele que pecou para que nascesse cego? Entendeu? Como que alguém que nem nasceu iria pecar para que então nascer cego? Entendeu? É uma pergunta muito louca, não faz sentido.
Mas eles também falam, ou não foi ele que pecou para nascer cego? Ou foi os pais dele? Agora sim, parece que é mais lógico. Será que ele nasceu cego por causa do pecado dos pais? Veja, eles foi a condição que eles colocaram. Se não era uma, era outra. Se o pecado não era dele mesmo, então o pecado certamente estava nos pais. Era uma das duas condições. E eles só queriam saber qual é, Senhor. Quem foi que pecou? É ele? O problema está nele ou nos pais? Mas como? Essa era a preocupação dos discípulos quando viam aquele homem. É isso que eles estavam preocupados, em querer saber qual o tipo de pecado, qual o nível do pecado, quem pecou, quem errou. Religiosos. Entende, irmão? Enquanto o Senhor, quando viu aquele homem, o que o Senhor teve? Compaixão. Diga amém. Teve compaixão. E, ao mesmo tempo que ele teve compaixão, a compaixão do Senhor por aquele homem levou o Senhor a fazer algo por ele. Levou o Senhor a ir até ele e curar aquele homem, tirar ele daquela vida, tirar ele daquela situação, fazer ele enxergar novamente. Mas eu te pergunto, foi essa mesma preocupação dos discípulos? Não foi. Não foi mesmo. A preocupação deles foi outra. Quem pecou? Sabe, é muito comum as pessoas quererem nos condenar. Principalmente quando nós estamos passando por alguma fase difícil na nossa vida, não é? Se você está passando por uma fase difícil, olha que eu estou sozinho. Que ele fez é castigo de Deus, só pode. O homem, eles já pensam que você fez algo terrível, que você está pagando pelo seu pecado. É isso que as pessoas deduzem. Por que elas deduzem isso? Religiosos. Acreditam que as coisas que acontecem nas nossas vidas estão ligadas com as nossas ações, no sentido de pecado ou não. Aquilo que você está colhendo agora, para muitos é resultado, é consequência do seu pecado. Está entendendo? É isso que estava na cabeça dos discípulos. É isso que eles pensavam. Mas veja, irmão, a atitude do Senhor. O que ele faz? O que ele fala para os discípulos? Versículo 3. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que manifestassem nele as obras de Deus. Diga aleluia. Amém? É um homem improvável. Quem olhava para aquele homem e pudesse ver que algo extraordinário Deus iria fazer através da vida daquele homem? Ninguém jamais imaginava isso. Porque a visão que as pessoas tinham dele era que um homem pecador, um homem miserável. Como nós vemos aqui no final do capítulo. O que os fariseus disseram para ele? Você nasceu todo em pecado. Você já nasceu todo em pecado. Era essa visão que as pessoas tinham dele. Mas Deus, do nada, pega aquela pessoa totalmente improvável e faz algo sobrenatural através da vida dele. Amém? Os olhos daquele homem abrem. Eles nunca se enxergaram. Nasceu cego. Olha para cá, eu tenho dizer algo para você. Todos nós, sem exceção, nascemos cegos espiritualmente. Entendeu? Ninguém já nasce convertido ao Senhor. Ninguém já nasce com o coração voltado para o Senhor, apaixonado pelo Senhor. Não. Todos nós nascemos na condição de pecador, inimigos de Deus. Está entendendo isso? E isso é cegueira espiritual. Isso é
nascer cego para com Deus, para com as coisas de Deus, para com as coisas do Espírito. Não entendemos as coisas do Espírito. Por que, irmãos? Nascemos cegos. Quantos estão compreendendo isso? Então, de certa forma, eu e você somos como esses cegos. Nascemos cegos espiritualmente para com Deus. Não entendemos as coisas do Espírito. Mas sabe o que é maravilhoso? Da mesma maneira que o Senhor foi até esse homem e fez com que os olhos dele se abrissem, o Senhor também um dia alcançou a mim, um dia alcançou a você. E os nossos olhos espirituais se abriram. E nós então enxergamos o Senhor. Vimos o quanto Ele é bom. Vimos o quanto Ele é gracioso. Enxergamos o quanto somos amados pelo Senhor. Amém? E hoje nós estamos aqui. Porque as escamas nos nossos olhos caíram. E hoje nós somos tidos como loucos para o mundo. Hoje nós somos desprezados. Nós somos a escolha desse mundo. Por quê? Adoramos ao Senhor Jesus. Porque nós cremos que Ele é o Salvador das nossas vidas. E nós pregamos isso. Porque nós cremos num Deus Salvador. Não num Deus Criador. Há uma grande diferença. Não confunda as coisas. Uma coisa é você falar a respeito do Deus Criador. Não tem problema você falar disso. Ninguém se escandaliza quando você fala de um Deus Criador. Mas quando você fala a respeito de um Deus Salvador, aí é problema. Aí as pessoas se sentem confrontadas. Por quê? Porque você está dizendo para ela, olha, você precisa ser salvo. O que você em outras palavras, o que você está dizendo? Você está em pecado. Você está no caminho errado. Você precisa ser salvo. Você precisa de Deus. Você precisa ser salvo por Ele. Sabe? Então as pessoas se sentem desconfortadas quando você fala de um Deus Salvador para elas. Amém, irmão? Quando é que crê num Deus Salvador? Aleluia. Amém. Glória a Deus por isso. Continuando. Versículo 8. Então, os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam, não é esse o que estava sentado pedindo esmola? Então veja, aqui estão os amigos, aqueles que conheciam eles, até mesmo que conheciam apenas de vista, os vizinhos que conheciam eles melhor. De repente eles ficam impressionados. Ué, parece que é, parece que não é. Eu acho que é, não é? Não é esse aqui, não é aquele mendigo? Aquele cego? Não é ele que ficava pedindo esmolas? E alguns falavam, é ele, outros, não. Então as pessoas estavam aí, não estavam reconhecendo direito quem era aquela pessoa. Entende? É exatamente isso que aconteceu comigo e com você. O dia que as escamas nos nossos olhos caíram. O dia que nós encontramos com o Senhor. O dia que Ele nos salvou. Houve uma transformação em nós. De tal forma que aquelas pessoas mais próximas de você, eles começaram a se estranhar. Começaram a estranhar a sua atitude, sua maneira de agir, sua maneira de falar, o seu pensamento, suas ações. Você está entendendo? Por causa do quê? Por causa de uma mudança espiritual. E essa mudança, ela foi tão radical na sua vida, que ela afetou o seu agir. Ela alcançou até mesmo a sua maneira de falar, de pensar. Então as pessoas começaram a estranhar você. Porque você agora fala diferente, você age diferente, você pensa de uma maneira diferente do que eles pensam. As pessoas agora não te conhecem como antes. Diga glória a Deus. Amém, irmão? Isso é maravilhoso. Isso só mostra o quê? Que temos um encontro com o Senhor. E as nossas vidas foram transformadas. Agora as pessoas de outrora,
já não nos conhece como nos conheciam antes. Isso é maravilhoso. Eu me lembro quando os meus amigos ficaram sabendo que eu havia me convertido, que eu agora era crente e que eu havia me batizado. Muitos zombavam. Você, crente? Ah, duvido. Eu não dou um ano. Eles falavam assim. Por quê? Porque na cabeça deles, o Daniel que eles conheciam, era aquele Daniel de outrora, lá atrás, cheio de pecado, cego para com Deus. Está entendendo? E eles agora estavam vendo um Daniel diferente. Mas, pela graça do Senhor, eu nunca mais regredi. Pelo contrário, o Senhor sempre me deu graça para continuar avançando e crescendo em fé. Amém, irmão? E é isso que tem acontecido com você. As pessoas não te reconhecem, mas foram isso que eles disseram. Não é ele que estava sentado pedindo esmola? Outra coisa que nós vemos nesse texto aqui, presta atenção, irmão, é a respeito do favor de Deus sobre nós, da bondade de Deus sobre nós, daquilo que Ele está fazendo nas nossas vidas. Eles ficaram impressionados. Não é ele que estava pedindo esmolas? Veja, a partir do momento que os olhos dele foram abertos, ele continuou pedindo esmolas? Ele continuou na mesma vida? Não, já não era a mesma pessoa. Ele já não precisava mais pedir esmola. Houve uma transformação na vida desse homem. Já não era mais o mendigo. Porque Deus somente não curou ele, mas o Senhor o salvou por completo. A salvação de Deus é completa, meu irmão. A obra de Deus na sua vida, ela é completa. E ela alcança todas as áreas da sua vida. Aquele homem foi tirado da miséria também. Ele foi tirado da pobreza. Ele agora era uma nova pessoa. Um novo homem. Ele agora estava caminhando no caminho da bênção e do favor de Deus. E ele agora iria começar a desfrutar do melhor de Deus para a vida dele. Aleluia. Sabe? E é isso que as pessoas falam dos filhos de Deus. Mas é esse. Aquele fulano. Ciclano. Não era esse que vivia naquele bêbado, caído, naquela condição de pecador? Não é esse aqui que estava com aquela enfermidade, que estava beirando a morte? Ah, não é esse aqui que andava a pé? Depois vamos começar a falar, não é isso, fulano? Não é essa pessoa? Sabe por quê? Porque eles agora vão ver o favor de Deus sobre as suas vidas. Amém, irmão? Deixa eu dizer algo para você. Foi assim que aconteceu com José. O que era José? José era um escravo. José se tornou um escravo preso. Mas chegou um momento em que os próprios irmãos, o quê? Não conheciam. Sabe por quê? Porque José não era mais a mesma pessoa. Porque ele tinha favor de Deus. O favor de Deus estava sobre ele. Por um tempo, ele era somente um escravo, que não tinha absolutamente nada, caluniado, as pessoas davam tombo nele, foi para a cadeia, mas porque ele tinha favor de Deus, chegou um tempo em que o Senhor o colocou como governador do Egito. Amém? A tal ponto que os irmãos um dia vai ter ele, está tete a tete conversando com ele, e não reconhece. Não se reconheceu o próprio irmão, não reconheceu José. Tamanha glória de Deus tinha dado a ele. Tamanha transformação que aconteceu na vida daquele homem. Mas o dia em que ele se revelou aos irmãos, você tem que imaginar a cena. Esse é José?
É esse aquele menino sonhador? É esse aquele menino assustado que nós jogamos dentro da cistela e vendemos ele como escravo? Também fico imaginando os egípcios. É esse aquele escravo que trabalhou na casa de Potifar, que assediou a mulher do seu senhor e foi jogado na prisão? É ele agora? É ele, governador? É ele. Era ele que estava lá, sendo usado por Deus, amém? Deus chamou você para isso. Eu e você, nós somos chamados por Deus para governar, irmão. A vontade de Deus para a sua vida não é que você fique mendigando pão. Não é que você fique passando necessidade por todas as coisas. Pelo contrário. A vontade de Deus para você é que você tenha em abundância o suficiente para abençoar outros também. Diga bem. Por isso que Deus fez com José. Deus o levantou a ponto dele poder abençoar toda uma nação. Versículo 20 ao 23. Então, os pais responderam. Agora é os pais de José que entram em cena. Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isso disseram aos seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois eles já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais, ele idade tem, interrogai-o. Que coisa. Primeiro nós vemos aqui os vizinhos todos curiosos, todos tomados de inveja, que agora aquele homem não era mais a mesma pessoa. Algo extraordinário aconteceu na vida dele. Agora nós vemos os pais que, ao invés de apoiar o filho, abraçar o filho, se alegrar junto com o filho, por causa da obra que Deus fez na vida dele, a Bíblia fala que eles estavam o quê? Com medo. Com medo. Eu me lembro, eu sempre dou esse testemunho, eu me lembro de quando eu disse para o meu pai que ele ia me batizar. A resposta foi o seguinte, eu disse, pai, estou feliz, vou me batizar. A resposta foi, se você se batizar nunca mais ele colocar os pés na sua casa. Desse jeito. Você acha que eu fico com medo, apavorado, triste, revoltado com Deus, Senhor, como... Não me afetou em absolutamente nada, muito pelo contrário. Eu fiquei feliz da vida, eu falei, glória a Deus, é sinal que eu estou no caminho certo. Foi pouco tempo, logo meu pai, ele já estava feliz, mas a princípio, houve essa resistência, igual aconteceu na vida desse homem. Os pais não estavam se alegrando com ele. Os vezes apoiaram o filho e falaram assim, é nosso filho e nós estamos muito felizes. Eles estavam receosos, com medo de haver perseguição contra eles, porque aquele homem agora havia tido um encontro com o Senhor. Muitas das vezes, irmãos, até mesmo aqueles que são próximos de nós, não nos compreendem. Muitas das vezes, as pessoas que nós poderíamos contar com eles nos abandonam. Porque é um tempo em que eles não entendem o agir de Deus nas nossas vidas. Porque nós não falamos mais a mesma língua. Sabe, não há mais compatibilidade. Agora, você é uma pessoa espiritual, sensível ao vosso espírito. Você agora cogita das coisas celestiais. E o homem natural, ele ainda permanece de maneira? Com os olhos, com o olhar e com o entendimento desse mundo caído. E quando você fala das coisas espirituais, eles pensam, é fanático mesmo, tadinho. Não é isso que eu sonhava para o meu filho. Eu tinha tanto sonho para ele se formar.
tornar um doutor, uma doutora, uma pessoa inteligente. Olha aí, ó. Caiu no fanatismo, agora é um religioso fanático. Muitos pensam assim. Claro, não acontece com todos, mas muitos passam por isso. Versículo 24. Então, chamaram pela segunda vez o homem que fora cego, que eles disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem, ou seja, Jesus, é o quê? Pecador. Esse aqui é um ponto que eu quero me concentrar um pouco na mensagem. Todo religioso, irmão, toda pessoa que pensa que tem que fazer algo para agradar a Deus, ele sempre vai encontrar motivos para criticar você. Até mesmo os milagres que acontecem na sua vida, para eles é um problema. Para eles, esse negócio não é de Deus. Está ouvindo? Porque eles sempre vão ver imperfeição em você. E eles acreditam que o milagre de Deus na sua vida só irá acontecer o dia que você for do nível deles, ou para melhor. O dia que você for alguém perfeito demais. Santo o suficiente para merecer uma bênção de Deus. E o dia que você recebe, muitos, eles acham que você está fazendo algo de errado. Estão vendo? Para muitos tem algo de errado nessa história. Aqui para esses fariseus, Jesus era o quê? Era um pecador. Então eram pessoas que não tinham o quê? Sensibilidade às coisas espirituais. E eles julgavam tudo pela carne. Tudo de maneira natural. Lembra da mensagem do domingo passado? Rei Saul, pai de Jonatas. Lembra? Ele era um homem que enxergava as coisas tudo de maneira natural. Até chegou um certo momento que o filho dele, o próprio filho, foi contra 36 mil homens armados. E ele não fez saber ao seu pai, porque ele sabia que o pai dele não pensava como ele pensava. Ele sabia que o pai não tinha o mesmo nível de fé. Porque um era carnal, o outro era espiritual. Não falava a mesma língua. Quantos estão entendendo isso? E chega um momento nas nossas vidas que as pessoas vão olhar para você dessa mesma forma e vai começar a criticá-lo por causa das bênçãos de Deus sobre a sua vida. E vai começar a confrontar você por causa das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Outros talvez nem falam nada, mas vão se encher de inveja por causa da sua pessoa. E outros não vão entender absolutamente nada o porquê você é tão abençoado. O porquê você é alguém tão feliz. O porquê você é alguém tão alegre. O porquê você é uma pessoa que vive tão bem. Que desfruta tão bem da vida. Que aproveita ao máximo a vida. E tem alegria, tem prazer, tem deleite. As pessoas não vão entender. Sabe por quê? Porque são pessoas naturais. Não pensa que não entendem que é o favor de Deus sobre você. Amém, irmãos? Gálatas 5,17 está escrito: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem de que maneira? Espiritualmente. Amém?
As coisas do Senhor, as coisas do céu, elas são discernidas por meio do Espírito. E somente aqueles que nasceram de novo, somente os que têm o Espírito de Deus, é que pode compreender essas coisas. Entender o agir de Deus. Amém, irmãos? Você sabe o porquê. Há coisas que acontecem na sua vida que você sabe. É o agir de Deus. É Deus agindo na sua vida. É Deus fazendo. É Deus trabalhando. Diga amém. Tem coisas que o Senhor, Ele faz no natural para confundir os sábios desse mundo. Para confundir aqueles que se dizem ser alguma coisa nesse mundo. Sabia disso? José é um bom exemplo disso. É algo que, naquele tempo, as pessoas não sabiam explicar. Como que alguém que era um escravo condenado se torna governador de um país? Eles não entendiam. E eu meditando nessas coisas, eu pude perceber o quanto o favor de Deus tem sido sobre a minha vida. Vou dar um testemunho para os irmãos. Sabe, é muito comum as pessoas no meu trabalho me fazer uma pergunta seguinte: você é formado em quê? Onde eu vou, geralmente todos os meus clientes me perguntam. Eu falo para eles: não, eu não me formei. Ah, você não é formado? Não, eu nunca me formei. E esses dias, na minha empresa, eu tenho uma empresa de software, e Deus tem abençoado muito. Sabe o que tem acontecido ultimamente? Que Deus tem me mostrado claramente? É que as empresas, os clientes, estão deixando empresas renomadas, com pessoas capacitadas, estão deixando eles e passando para o nosso sistema. Estão começando a usar o nosso sistema. E aconteceu um fato, esse tempo atrás, 2 fatos. Um cliente, uma empresa muito grande, de Amazonas, eles usavam um sistema de uma empresa como essa que eu estou falando, muito grande. E o sistema sempre dando problema. Eles então descobriram, encontraram esse nosso sistema. E eles usaram como teste, eles ficaram apaixonados. Eles gostaram muito, falaram: nossa, nós já queremos, no finalzinho do ano, instalar em toda a empresa, e nós já queremos começar o ano usando o sistema de vocês. Eu te pergunto, o que você acha que é isso? Vamos ser francos. É o amor de Deus, irmãos. Eu já tenho um testemunho, eu acho que foi uma série de jovens. Essa empresa tem uma equipe de pessoas que se formaram. Lá eles têm o analista de sistemas, lá eles têm o designer que trabalha, cada um focado numa área. Lá ele tem os programadores, lá eles têm o pessoal do suporte. Mas sabe o que aconteceu? Deus tirou de lá e entregou para nós. A empresa aprovou o meu sistema, fez uma troca. Veja, parece que não tem lógica, na verdade. Não faz sentido nenhum. Certa vez, esse mesmo sistema meu, tinha um rapaz que hoje trabalha comigo, ele chama Tiago. Vou contar esse testemunho para os irmãos entenderem, para vocês verem o que é favor de Deus, nas coisas naturais. Ele usava um sistema lá do Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul é o estado com maior tecnologia nessa questão de software. É de lá. O sistema chama G5. E o sistema dando canseira direto, canseira, muito problema. Ele me procurou: Daniel, se o sistema funciona bem, fala: eu não tenho dor de cabeça. E ele ficou meio assim, ele falou: não, vem aqui, vamos conversar. Nós conversamos. Falei assim: olha, eu vou trocar então, vou usar esse sistema seu, vou trocar de todos os meus clientes, e tem mais de 100 clientes, mais de 100.
Tem empresa para todo lado nesse estado de Goiás. Ele trocou, semana passada, ele estava me dando um testemunho. Ele falou, nossa, mas tem uma correria aqui, rapaz, mas tem suporte. Eu falei, Deus, está dando muito problema. Ele falou assim, só do G5, 5 clientes que eu tenho, Daniel, ainda do G5, só eles que estão com problema. Do barulho não tem nunca. Amém, irmãos? Ou seja, funcionando 100%. E lá é uma empresa enorme, eles têm mais de 30 funcionários desse G5 que trabalham. Eu estou falando isso para você porque Deus, ele faz as coisas na vida dos que são improváveis. Amém? Eu sou essa pessoa. Esse outro testemunho. Um cara... Aí o Thiago trocou então todos os sistemas. Começou a usar o meu sistema nos clientes dele. Aí um dia um cara puxando lá no site, porque lá no meu sistema joga pro site, jogava pro site. Aí o cara viu que eu era aqui de Piranhas. Aí ele ligou pro Thiago e falou assim, Thiago, não, Thiago. Entendendo você não, você está usando o sistema, você trocou o sistema da nossa empresa aqui, colocou um sistema lá de Piranhas. O cara é de Piranhas, debochando. Entende? Porque é essa a visão do mundo, de Piranhas. Tipo assim, pode vir alguma coisa boa de Piranhas? É verdade, ele falou de jeito. Com essas palavras, pode vir alguma coisa de Piranhas? Tiago, o que tem a ver, moço? O sistema que eu te atendendo, o sistema tá bom? Não, tudo bem, mas podia ser de outro lugar, não? De Piranhas. É por quê? Porque Deus faz as coisas na vida dos improváveis. Aleluia. Amém? Da mesma maneira que Deus fez na vida desse homem, que a vizinhança não entendeu, os pais não entenderam absolutamente nada, os religiosos muito menos, ficou todo mundo perdido, porque quando Deus opera, as pessoas naturais ficam completamente perdidas. Mas os seus irmãos espirituais, eles sabem o que está acontecendo com você. É as bênçãos de Deus sobre a sua vida. É Deus agindo, é Deus fazendo. Sabe, é coisas inexplicáveis acontecendo na sua vida, irmão. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Sabe, você precisa crer. Deus já mudou minha vida. Deus já mudou minha sorte. Eu não preciso mais ficar me indicando. Eu não preciso mais ficar nessa mesma vida. Minha vida já foi transformada. E vai ser transformada ainda mais. De tal maneira que quem me conhecia, quem me via, eles vão ficar maravilhados com o favor de Deus sobre a minha vida. Eles nem vão me conhecer mais. Tamanhas bênçãos de Deus sobre mim. Aleluia. Foi o que aconteceu na vida desse homem. Aleluia. E para encerrarmos, versículo 35 e 41. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: "És tu o Filho do Homem?" Ele respondeu e disse: "Quem é, Senhor, para que eu nele creia?" E Jesus lhe disse: "Já o tens visto, é o que fala contigo." Então afirmou ele: "Creio, Senhor", e o adorou. Diga amém. Primeiro, ele tinha visto o Senhor e reconhecido o Senhor somente como um profeta. Porque foi essa a resposta que ele deu para os fariseus. "O que dizes tu, visto que ele te abriu os olhos?" Qual foi a resposta dele? "Que és um profeta." Mas depois, o Senhor outra vez vai até ele. Você entende que em nenhum momento aqui ele procurou o Senhor? É isso que Deus faz. Não é nós que corremos para Deus. Não é você que quer mudar de vida, que quer ter uma transformação, quer que Deus faça algo na sua vida e que você corre para Deus. É Deus que vai ao nosso encontro. É Deus que nos procura. É Deus quem faz o milagre nas nossas vidas. Amém? O Senhor que fez o milagre. Ele que fez a obra. Depois, a Bíblia diz que os fariseus, por causa do testemunho daquele homem, ele foi o quê? Expulso. Foi expulso da onde? Da sinagoga. Sinagoga é como se fosse hoje um lugar de reunião. A igreja, digamos assim, aonde o povo se encontrava, se reunia para orar a Deus. E ele foi expulso desse lugar.
Ou seja, o lugar que deveria glorificar a Deus pelo feito na vida daquele homem, o lugar onde as pessoas mais deveriam compreender o que Deus havia feito, o milagre que Deus havia feito, foi o lugar que mais o rejeitou. Agora eu te pergunto, quer dizer então que na igreja não é um lugar ideal para testemunharmos a favor de Deus? Não é isso. Só quero mostrar para você que pessoas, quando são religiosas, mesmo se dizendo espirituais, mesmo se dizendo muito religiosas, você entenda que um dia essas pessoas, elas podem apontar o dedo para você, como eles fizeram com esse homem aqui. E falar, você é um pecador? Quem é você para Deus fazer alguma coisa? Quem é você para Deus te abençoar? Quem é você para Deus prosperar assim? Eles não vão acreditar. Porque é uma mente natural. Foi o que aconteceu. Então eles expulsou aquele homem. E quando o Senhor Jesus fica sabendo que ele foi expulso, o Senhor outra vez vai atrás. Outra vez o Senhor procura aquele homem. E ele faz a pergunta, crês tu no Filho do Homem? Quantos creem no Filho do Homem aqui? Diga amém. Aleluia. Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. Então, afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Que coisa maravilhosa. Amém, irmãos? Aquele homem, ele só precisou de ouvir a palavra. Você crê? Eu creio. Então veja, ele já estava com o coração sendo transformado, quebrantado pelo agir de Deus. E versículo 33, prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Vamos repetir? 1, 2, 3 e juntos. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. O que significa isso? O que o Senhor está querendo dizer com isso? Preste atenção. Ele estava falando isso aqui para todas aquelas pessoas que estavam espantados com o agir de Deus na vida daquele homem. Para todos aqueles que estavam ali perdidos, confusos. E principalmente para os fariseus que haviam expulsado ele da sinagoga. Por que eles os expulsaram? Expulsou ele. Porque eles acreditavam que ele tinha nascido todo em pecado, que ele era um pecador, que Jesus era um pecador, e que somente eles estavam certos. Somente eles tinham a bênção de Deus. Somente eles eram as pessoas santas, separadas, consagradas para a obra de Deus. Estão vendo? Então acontece que o Senhor, quando fala isso, ele está querendo dizer o seguinte: aqueles que reconhecem que são pecadores, aqueles que reconhecem e sabem que eles precisam de um Salvador, aqueles que reconhecem que eles eram cegos e os seus olhos se abriram por causa do agir de Deus, foi para esses que eu vim. Mas aqueles que acham, que já enxergam, que já veem, que não precisam de mim, esses não precisam de cura. Esses não precisam de milagre. Esses não precisam de ser salvos. Não, já tem. Deus está falando.
que esses que pensam, que enxergam, esses que imaginam que estão vendo, na verdade, eles estão o quê? Cegos. Entendeu? Mas aqueles que de fato são cegos, espiritualmente, o Senhor fala, esses são eu vim para esses. E eu vou fazer o mesmo que eu fiz na vida desse ano. Vou dar vista. Amém, irmãos? Amém. Por isso, Deus fez com você hoje. Ele tirou as escamas dos seus olhos. Hoje você sabe o que você precisa. Hoje você reconhece que tudo que você tem não é dentro do seu, é o Senhor que tem te abençoado. Amém? Você sabe que é uma ajuda de Deus na sua vida. Você tem sido abençoado. Não porque você é especial, mas porque Ele é. Porque Ele te ama. Porque Ele encontrou com você. Porque Ele é quem fez uma obra na sua vida. O que nós devemos fazer? Apenas adorar. Como que se faz? Amém? Amém. Vamos fazer isso. Já coloca uma música para nós. Aleluia. Oh, Jesus. Mano, Deus te chamou porque você era alguém improvável. Por isso Deus te chamou, para manifestar a glória dele através da sua vida. De tal forma, tamanho será o agir de Deus na sua vida, que o mundo não vai entender completamente nada. Seu vizinho não vai entender. Até mesmo pessoas próximas de você não vão entender. Vão ficar confusos. Mas você sabe que é o agir sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Deus faz coisas grandes na vida de pessoas improváveis para que a glória dele seja manifestada. Eu quero declarar sobre a sua vida, querido. Você que entende que você é como esse cego. Alguém completamente improvável. Alguém que, na ótica natural, não pode absolutamente nada, eu quero te dizer. Deus gosta de agir sobre a vida de pessoas assim, para que a glória dele seja manifestada, para que o nome dele seja engrandecido. Aleluia. Oh Deus, nós estamos aqui nessa noite. E nós entendemos essa mensagem. Nós entendemos que nós nos identificávamos com o homem dessa história. Porque da mesma maneira que um dia ele era cego, nasceu cego, nós também nascemos cegos espirituais. Nós não enxergávamos completamente nada. Não enxergávamos coisa alguma. Mas as bênçãos do Senhor nos alcançou. As misericórdias do Senhor nos alcançou. Deus, as pessoas olhavam para nós e viam somente o pecado. Viam somente, Senhor, as coisas ruins. Viam somente, Senhor, eles vinham somente para nos acusar, para nos condenar, para apontar o dedo e dizer que nós estávamos vivendo naquela situação por causa dos nossos pecados. Mas nós te louvamos porque o Senhor nos chamou para desfrutarmos de coisas extraordinárias. E coisas grandes, pensamentos bons que o Senhor tem a nosso respeito. E o Senhor nos escolheu para confundir os sábios desse mundo. E nós sabemos, Senhor, por isso nós estamos aqui. Porque nós cremos nas promessas do Senhor. Porque nós sabemos que as promessas do Senhor irão se cumprir nas nossas vidas.
Todas elas. Senhor, e nós recebemos nessa noite. Nós abrimos o nosso coração para receber. Nós abrimos o coração para desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Aleluia. Levanta os seus mãos aos céus agora. Aí onde você está, quero desafiar você. Peça a Ele para que a vontade do Senhor se cumpra na sua vida. Fala para Ele, Senhor, eu sou